Existe uma parábola de um beija-flor que diz o seguinte: uma floresta ela estava totalmente incendiada, o fogo ia tomando cada vez mais parte dela. E conforme o fogo ia avançando, os animais iam fugindo e correndo do fogo. No meio dessa correria, alguns animais viram um beija-flor indo até o rio, enchendo um bico de água e molhando o fogo. E ele fazia isso incansavelmente, ia até o rio, enchia o bico de água e jogava sobre o fogo. Alguns animais, vendo aquilo, começaram a caçoar e a zombar do beija-flor. Então disseram para ele: beija-flor, você não vê que o seu esforço é inútil? Que o seu bico é muito pequeno para apagar esse incêndio inteiro? Então o beija-flor respondeu a eles: eu sei que a minha contribuição é muito pequena, mas eu estou fazendo a minha parte. Nós estamos sempre nos achando pequenos diante de grandes problemas. E esse sentimento de inferioridade diante de grandes desafios tem o seu valor, pois nos permite ver quem nós somos. Nós somos dependentes de Deus em todos os momentos. Se achar pequeno diante de um grande desafio não é um convite para desistir, mas sim um convite para exercitar a fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus Cristo, ela não diz que eu sou um super-homem e posso fazer qualquer coisa. Também não diz que Deus irá suprir todos os meus desejos e caprichos, mas diz respeito a tudo aquilo que o Senhor determinou em Sua palavra para nós fazermos. Sim, nós podemos fazer e acreditar que Ele também fará. Isso é fé. Estar firme na palavra do Senhor, acreditando que Ele está conosco todos os dias, fazendo, se necessário, o impossível, mas também nós fazendo a nossa parte no dia a dia. Há 3 semanas atrás, eu conversei com um irmão antigo na fé, que estava praticando algo que não estava de acordo com a palavra. Então, eu abri a palavra e dentro da palavra eu mostrei para ele que ele estava praticando algo que o Senhor não estava de acordo. Veja, isso é exercer amor, quando nós nos auxiliamos de acordo com a palavra para crescermos diante de Deus, nos afastando cada vez mais do pecado e nos aproximando cada vez mais de Deus, em santificação, em obediência à Sua palavra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 diz: exortai-vos uns aos outros e também edificai-vos uns aos outros. Porque esse é o objetivo da nossa existência, cada dia mais e mais nos parecermos com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz isso: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou para se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Mas muitos, não querendo ser contrariados e não querendo largar aquilo que tanto amam, dizem que isso é falta de amor. A palavra diz ao contrário, pois o verdadeiro amor é aquele que zela, aquele que disciplina, aquele que cuida, aquele que alerta. Mas diante do meu alerta, o amado e querido irmão, ele me deu uma resposta que me incentivou a fazer esse vídeo. Ele disse assim: o que eu posso fazer? Ele já estava determinado a não fazer nada. Ele estava numa situação em que ele estava confortável. Então ele, diante dessa situação que precisava ser mudado, ele disse: o que eu posso fazer? Já determinando a não fazer nada, eu prefiro continuar assim. Nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. A falta de leitura da palavra, a falta de oração, ela não permite nós vermos Deus como realmente Ele é. Seus atributos e seus atos mencionados em Sua palavra, eles não penetram no nosso coração porque nós não damos tempo nem relevância para que isso aconteça. Nós preferimos fazer outras coisas e usar outros métodos ao invés de nos enchermos da palavra do Senhor. Então a nossa visão de mundo e realidade, elas ficam distorcidas, não nos permitindo ver quem somos ou aquilo que precisamos fazer. Talvez essa situação que você esteja passando
talvez não seja a vontade do Senhor para você, mas uma permissão para que você se achegue a Ele, para que você tenha uma intimidade melhor com Ele, para que você mude o seu modo de viver, para que você tenha novos hábitos mais saudáveis, para que você tenha uma vida mais saudável, uma vida mais correta de acordo com a palavra do Senhor. Mas nós nos acomodamos diante das situações e nós dizemos: o que eu posso fazer? Diante de enormes desafios, alguns homens, mesmo se achando pequenos e incapazes, eles se levantaram, resolveram crer e respeitar a palavra do Senhor e foram ao contrário de tudo aquilo que o mundo dizia e honraram o nome do Senhor, ficando para a história. Moisés, o único homem contra o maior império da terra, e depois guiou um povo rebelde pelo deserto, instruindo-os na palavra do Senhor. Mas no começo, Moisés disse para o Senhor: Senhor, escolhe outro porque eu sou incapaz desse serviço. E hoje, todos nós sabemos como foi frutífero o trabalho de Moisés. Para muitas gerações, o trabalho, os escritos, os feitos de Moisés são uma bênção. Elias, um profeta do Senhor, enfrentou sozinho no Monte Carmelo 450 profetas de Baal, desafiando o governo da época e toda a idolatria do reino de Israel. Isso está lá em 1 Reis capítulo 18. Era o único homem contra uma nação de rebeldes. Um rei e uma rainha enfurecidos querendo matá-lo e profetas idólatras. Lutero. Na história da igreja, um nome importantíssimo foi o de Lutero. No tempo de Lutero, a Igreja Católica ela tinha um domínio da fé sobre todos. Então, em 1517, Lutero pega uma Bíblia, lê e começa a enxergar que tudo aquilo que a Igreja Católica estava pregando não estava de acordo com aquilo que estava escrito. Não estava de acordo com os ensinos do Senhor Jesus. Então ele vai e expõe todos os erros da Igreja Católica para o povo. E a partir disso, todos puderam ter uma Bíblia em suas mãos, pois Lutero também traduziu a Bíblia para o seu idioma, algo que naquele tempo não existia, né? Só quem tinha o controle da Bíblia era a Igreja Católica. Lutero acabou com isso, permitindo que todos pudessem ler a Bíblia no seu dia a dia. Ao fazer isso, Lutero corria risco de morte, pois a Igreja Católica mandava matar quem ia contra ela. Mas mesmo assim, Lutero permaneceu firme, seguindo a palavra do Senhor, e ele disse: que Deus me ajude. Se hoje nós podemos estudar a palavra do Senhor com liberdade, foi porque um dia Deus usou um homem chamado Lutero, que com muita coragem aceitou o chamado de Deus, permaneceu firme, enfrentou a fúria da morte e teve êxito. O próprio cristianismo começou com um só, que levantou a voz, começou a falar da vontade e dos planos do Senhor. Apenas um, que chamou 12, e hoje nós somos tão numerosos como os grãos da areia da praia, se cumprindo a promessa que Deus tinha feito a Abraão lá atrás em Gênesis. Eu sei que nós somos seres limitados, mas se o Senhor estiver conosco e nós estivermos de acordo com a palavra do Senhor, nós sim podemos romper barreiras que pareciam intransponíveis. Nós podemos viver o sobrenatural e fazer muito para os nossos contemporâneos. Nós podemos fazer muito para aqueles que estão ao nosso redor, para que eles tenham suas mentes abertas e conheçam a palavra do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar dispostos. Enterrar os nossos talentos é algo que pode ser muito destrutível para nós mesmos. Todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos um talento, e esse talento ele precisa ser exercido. Não diga que você não tem um talento, não diga que você não possa fazer nada, mas faça como aquele beija-flor, apenas faça a sua parte, e talvez essa pequena parte, essa pequena contribuição, como foi a contribuição dele, talvez seja o ponto inicial para Deus apagar grandes incêndios, transformando as trevas em luz
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.